Salve Maria, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado em todos os séculos dos séculos. Bom, hoje eu vim novamente aqui na Divisão Santa Cruz, dessa vez para poder transmitir um pouco do que o líder romeno do movimento de Legião de São Miguel, da Guarda de Ferro Romena, achava sobre a democracia. Para isso eu vou utilizar do livro Para Meus Legionários, onde o mesmo autor escreveu contando toda a sua história, que está disponível à venda na editora Epis Verlag, onde o link estará aqui na descrição. Também esse mês lançará outro livro do mesmo autor, Cornelius Alekodran, que é o Manual do Líder, dando as instruções para a liderança do seu movimento. Vivemos nas roupas, nas formas de democracia. Eles são, eu me pergunto, bons? Ainda não sabemos, mas uma coisa vemos. Sabemos precisamente que parte das maiores e mais civilizadas nações europeias se desfizeram destas roupas e vestiram outras novas. Eles abandonaram porque eram bons? Outras nações também fazem grandes esforços para eliminá-los e mudá-los. Por quê? Será que todas as nações enlouqueceram? Que apenas os políticos de nosso país continuaram sendo os homens mais sábios do mundo inteiro? Parece que não consigo acreditar nisso. Certamente aqueles que os mudaram ou que desejam fazê-lo têm suas próprias razões. Mas por que devemos nos preocupar com as razões de outra pessoa? Preocupemos melhor com as razões que nos fariam, o nosso povo, tirar a roupa da democracia. Se não temos motivos para os rejeitar, se para nós são adequados, devemos mantê-los, mesmo que toda a Europa os rejeite. No entanto, eles também não são bons para nós. Porque, primeiro, a democracia rompe a unidade do nosso povo, dividindo-o em partidos, agitando-o e assim desunindo, expondo-o a enfrentar o bloco unido do poder farisaico em um momento difícil de nossa história. Este argumento sozinho é tão grave para a nossa existência que seria que constitui uma razão suficiente para mudarmos esta democracia por tudo o que possa garantir a nossa unidade, nomeadamente a nossa vida, pois nossa desunião significa morte. Segundo, a democracia transforma milhões de fariseus em cidadãos, tornando-os iguais a nós e dando-lhes direitos iguais no Estado. Igualdade? Em que base? Vivemos aqui há milhares de anos, com o arado e com a arma, com o nosso trabalho e nosso sangue. Por que devemos ser iguais àqueles que estão aqui há quase 100, 10 ou 5? Olhando para o passado, fomos nós que criamos este Estado. Olhando para o futuro, somos nós que temos toda a responsabilidade histórica pelo nosso grande país. Eles não têm nenhum. Como que os fariseus poderiam ser responsabilizados perante a história pelo desaparecimento do nosso Estado? Para resumir, eles não têm igualdade no trabalho, sacrifício e luta que criou o Estado, nem igualdade de responsabilidade para o seu futuro. Igualdade? De acordo com uma máxima antiga, igualdade significa tratar coisas desiguais de forma desigual. Com base em que os fariseus exigem tratamento igual? Direitos políticos iguais aos do nosso país? Direitos políticos iguais às pessoas do nosso país? A democracia é Terceiro, a democracia é incapaz de continuidade no esforço, dividida em partidos que governam 2 ou 3 anos. É incapaz de conceber e realizar um plano de longo prazo. Uma parte anula os planos e os esforços de outra. O que foi concebido e construído por hoje é demolido a seguir por outro. Num país que precisa de construção, cujo momento histórico é a mesma construção, este obstáculo da democracia constitui uma ameaça. É como se uma fazenda os proprietários mudassem anualmente, cada um vindo com planos diferentes, acabando com o que os predecessores fizeram. Sua York apenas para ser eliminada pelo próximo proprietário que viria amanhã. Quarto, a democracia torna impossível para o político cumprir seu dever para com sua nação. Um político da maior vontade torna-se um democrata, o escravo de seus partidários. Ele satisfaz seus apetites pessoais, ou eles destroem seu apoio. O político vive sob a tirania e ameaça permanente do agente eleitoral. Ele é colocado na posição de escolher a renúncia do trabalho de sua vida ou a satisfação de seus apoiadores. Então, o político satisfaz seus apetites, não fora do bolso, mas do bolso do país. Ele cria empregos, cargos, missões, comissões, sinecuras, tudo isso sobrecarregando o orçamento nacional, que sobrecarrega cada vez mais as costas, cada vez mais curvadas de nosso povo. Quinto, a democracia é incapaz de autoridade.
Não tem poder de sanção. Um partido, por medo de perder seus apoiadores, não aplica sanções contra aqueles que vivem de negócios escandalosos na casa dos milhões. Por meio de furto ou peculato, nem aplica quaisquer sanções contra adversários políticos para que eles não exponham seus próprios negócios obscuros e incorreções. Sexto, a democracia está a serviço das altas finanças. Por causa do sistema caro e da competição entre vários grupos, a democracia precisa de muito dinheiro. Como consequência natural, torna-se um escravo das grandes finanças internacionais farisaicas que o subjugam pela subvenção. Deste modo, o destino de um povo é entregue nas mãos de uma casta de banqueiros. Um povo não é conduzido de acordo com sua vontade. A fórmula democrática, nem de acordo com a vontade de um indivíduo, é a forma ditatorial. Mas de acordo com as leis, eu não falo aqui de leis feitas pelos homens. Existem normas, leis naturais da vida. E existem normas, leis naturais da morte. Leis da vida e leis da morte. Uma nação se encaminha para a vida ou a morte de acordo com seu respeito por uma ou outra destas leis. Resta uma pergunta a ser respondida. Quem em uma nação pode compreender ou conhecer intuitivamente essas normas? Pessoas? A multidão? Se assim for, creio que se espera muito. Multidões não entendem leis muito mais simples. Isso deve ser explicado a elas por insistência repetida para que serem compreendidas. Sim, mesmo por punição, se necessário. Aqui estão alguns exemplos de leis imperativamente necessárias à vida das pessoas que multidões dificilmente entendem. Que em caso de doença contagiosa, os enfermos devem ser isolados e é necessária uma desinfecção geral. Que a luz do sol deve entrar nas casas, portanto uma casa deve ter grandes janelas. Que se o gado for melhor alimentado e cuidado, ele renderá mais para a nutrição do homem, etc. Se a multidão não entende ou só entende com dificuldade várias leis que são imediatamente necessárias à sua vida, como pode alguém imaginar que ela, que em uma democracia deve ser conduzida por si mesma, poderia compreender as mais difíceis leis naturais? Ou que saberia intuitivamente as normas mais sutis e imperceptíveis da liderança humana, normas que projetam além de si mesmo, sua vida, suas necessidades de vida, ou que não se aplicam diretamente a ela, mas a uma entidade mais superior à nação? Para fazer pão, calçado, arado, lavoura, bonde, é preciso especializar-se. Não há necessidade de especialização na direção mais exigente de uma nação? Não é necessário possuir certas qualidades? A conclusão é que um povo não é capaz de se governar. Deveria ser governado por sua elite, a saber, por meio daquela categoria de homens nascidos em seu seio que possuem certas aptidões e especialidades, assim como as abelhas criam sua rainha, o povo deve criar a sua elite. A multidão, da mesma forma, em suas necessidades, apela à sua elite, os sábios do Estado. Quem escolhe essa elite? A multidão? Apoiadores podiam ser encontrados para quaisquer ideias, ou votos para qualquer candidato a um cargo público. Mas isso não depende da compreensão que as pessoas têm dessas ideias, leis ou candidatos, mas de algo totalmente diferente, da habilidade dos indivíduos em conquistar a boa vontade das multidões. Não há nada mais caprichoso e instável das opiniões que a multidão. Desde a guerra, esta multidão era, por sua vez, adversa, liberal, nacionalista, nacional camponesa, índia, etc., saudando cada um apenas por cuspir em cada um ano depois, reconhecendo assim o seu próprio erro, desorientação e incapacidade. Seu critério de seleção é: vamos experimentar alguns outros. Assim, a escolha não é feita de acordo com o julgamento e conhecimento, mas a esmo e confiando na sorte. Aqui estão duas ideias opostas, uma contendo a verdade e outra a mentira. A verdade, da qual pode haver apenas uma, é buscada. A questão é colocada em votação. Uma ideia consegue 10.000 votos, e a outra 10.050. É possível que 50 votos mais ou menos determinem ou neguem a verdade? A verdade não depende da maioria nem da minoria. Tem suas próprias leis e vence, como se viu contra todas as maiorias, embora sejam esmagadores. A descoberta da verdade não pode ser confiada às maiorias. Assim como na geometria, o teorema de Pitágoras não pode ser submetido ao voto da multidão para determinar ou negar sua validade. Ou apenas como um químico que fabrica amônia não leva a multidão para colocar as quantidades de nitrogênio e hidrogênio em votação. Ou como um agrônomo que estudou a agricultura e suas leis durante anos não tem que recorrer a uma multidão tentando se convencer da validade pelo seu voto. O povo pode escolher a sua elite?
Por que então os soldados não escolhem o melhor general? Para poder escolher, esse júri coletivo deveria saber muito bem: a. As leis de estratégia, tática, organização, etc. b. Em que medida o indivíduo em questão se conforma por aptidões e conhecimentos dessas leis. Ninguém pode escolher sabiamente sem conhecimento. Se a multidão deseja escolher sua elite, deve necessariamente conhecer as leis de liderança do organismo nacional e a extensão dos candidatos à sua liderança que estão de acordo com as qualificações e conhecimentos das referidas leis. No entanto, a multidão não pode conhecer essas leis nem os candidatos. É por isso que acreditamos que a elite dirigente de um país não pode ser escolhida pela multidão. Tentar selecionar essa elite é como determinar pelo voto da maioria quem devem ser os poetas, escritores, mecânicos, aviadores ou atletas de um país. Assim, a democracia, baseada no princípio da eleição, escolhendo a sua elite, comete um erro fundamental no qual evolui todo o estado de mal, desordem e miséria em nossas aldeias. Tocamos aqui em um ponto capital, porque é desse erro de concepção democrática que podemos dizer que todos os outros erros se originam. Quando as massas são chamadas a escolher sua elite, elas não são apenas incapazes de decidir, de descobrir e escolher uma, mas escolhem, além disso, com poucas exceções, o pior dentro de uma nação. A democracia não apenas remove a elite nacional, mas a substitui pelo pior de uma nação. A democracia elege homens totalmente desprovidos de escrúpulos, sem moral, aqueles que pagarão melhor, portanto, aqueles com maior poder de corrupção. Mágicos, charlatões, demagogos se destacarão em seus campos durante a campanha eleitoral. Vários bons homens poderiam passar por eles, até mesmo os políticos de boa fé, mas eles seriam os escravos do primeiro. A verdadeira elite de uma nação seria derrotada, removida, porque se recusaria a competir nessa base. Ele recuiria e permaneceria escondido. Daí as consequências fatais para o Estado. Quando um Estado é liderado por uma chamada elite composta pelo pior, mais corrupto, mais doentio que existe, não é permitido que uma pessoa pergunte por que o Estado está fadado à ruína? Aqui então está a causa de todos os outros males: a imoralidade, a corrupção e a luxúria em todo o país. Roubo e espoliação de riquezas do Estado, exploração sangrenta do povo, pobreza e miséria em seus lares, falta de senso de dever em todas as suas funções, desordem e desorganização do Estado, a invasão de todas as direções de estrangeiros com dinheiro, como vindo para comprar lojas falidas cujas mercadorias estão sendo vendidas por uma bagatela. O país é leiloado. Quem paga mais? Em última análise, é para onde a democracia vai nos levar. É que em nosso país, em particular, desde a guerra, a democracia criou para nós, através deste sistema de eleições, uma elite nacional de cidadãos fariseus, baseadas não na bravura, nem no amor à pátria, nem no sacrifício, mas na traição à pátria, a satisfação de seu interesse pessoal, o suborno, o tráfico de influência, o enriquecimento pela exploração e peculato, o furto, a covardia e a intriga para derrubar qualquer adversário. Esta elite nacional, se continuar a liderar este país, trará a destruição de nosso Estado. Portanto, em última análise, o problema que o nosso povo enfrenta hoje, do qual todos os outros dependem, é a substituição dessa elite falsa com uma elite nacional real baseada na virtude, amor e sacrifício pelo país, justiça e amor pelo povo, honestidade, trabalho, ordem, disciplina, tratamento honesto e honra. Quem fará essa substituição? Quem deve colocar em elite real em seu lugar de liderança? Eu respondo: qualquer um, menos a multidão. Admito qualquer sistema, exceto a democracia, que vejo matando o nosso povo. A nossa nova elite de nosso país, assim como qualquer outra elite do mundo, deve se basear no princípio de seleção social. Por outras palavras, uma categoria de pessoas dotadas de certas qualidades que depois cultivam é naturalmente selecionada do corpo da nação, nomeadamente da grande massa saudável de camponeses e trabalhadores que está permanentemente ligada à terra e ao país. Essa categoria de pessoas se torna a elite nacional, destinada a liderar a nação. Quando uma multidão pode ser consultada e quando deve ser? Deve ser consultada antes das grandes decisões que afetam seu futuro, para dizer sua palavra, se pode ou não, se está espiritualmente preparado ou não para seguir determinado caminho. Deve ser consultado sobre assuntos que afetam seu destino. Isso é o que se entende por consultar o povo. Não significa a eleição de uma elite pelo povo. Mas repito a minha pergunta:
Quem indica o lugar de todos dentro de uma elite e quem avalia todos? Quem estabelece seleção e consagra os membros da nova elite? Eu respondo: a elite anterior. Este último não escolhe nem nomeia, mas consagra cada um em seu lugar, ao qual se levou por sua capacidade e valor moral. A consagração é feita pelo chefe da elite em consulta com sua elite. Assim, uma elite nacional deve cuidar para que deixe uma elite interventora para tomar seu lugar. Uma elite não baseada, entretanto, no princípio de hereditariedade, mas apenas da seleção social aplicada com maior rigor. O princípio da hereditariedade não é o suficiente por si só. De acordo com o princípio da seleção social, continuamente revigorado por elementos das profundezas da nação, uma elite se mantém sempre vigorosa. O principal erro histórico foi que onde uma elite foi criada com base no princípio da seleção, ela abandonou no dia seguinte o próprio princípio que lhe deu origem, substituindo-o pelo princípio da hereditariedade, consagrando assim o sistema injusto e condenado de privilégios através do nascimento. Foi um protesto contra esse erro, para a remoção dessa elite degenerada, para a abolição do privilégio por meio do nascimento, que essa democracia nasceu. O abandono do princípio da seleção levou a uma elite falsa e degenerada, que por sua vez levou à aberração da democracia. O princípio da seleção remove tanto o princípio da eleição quanto da hereditariedade. Eles se cancelam mutuamente. Existe um conflito entre eles, pois ou há um princípio de seleção, nesse caso, a opinião e o voto da multidão não importam, ou esta última vota em certos candidatos e, nesse caso, a seleção não funciona mais. Da mesma forma, se o princípio da seleção social for adotado, a hereditariedade não desempenha nenhum papel. Estes dois princípios não podem andar juntos a menos que o herdeiro corresponda às leis de seleção. E se uma nação não tiver elite real, uma primeira deve designar a segunda? Respondo com uma única frase que contém uma verdade indiscutível. Nesse caso, a verdadeira elite nasce de uma guerra com a elite degenerada, a falsa. E é isso também no princípio da seleção. Portanto, resumindo, o papel de uma elite é a. Para liderar uma nação de acordo com as leis da vida de um povo. B. Deixar para trás uma elite hereditária baseada não no princípio da hereditariedade, mas no da seleção, porque só uma elite conhece as leis da vida e pode julgar em que medida as pessoas se conformam por aptidões e conhecimentos a essas leis. É como um jardineiro que trabalha em seu jardim e cuida para que antes de morrer tenha um herdeiro, um substituto, pois só ele pode dizer quem entre os que trabalham com ele é o melhor para ocupar seu lugar e continuar seu trabalho. O que deve ser fundado uma elite? A. A pureza de alma. B. A capacidade de trabalho e criatividade. C. A bravura. D. Vida difícil e guerra permanente contra as dificuldades que a nação enfrenta. E. Pobreza, nomeadamente renúncia voluntária a acumular fortuna. F. Fé em Deus. G. Amor. Perguntaram-me se nossa atividade até agora seguiu as mesmas linhas da Igreja Cristã. Eu respondo: fazemos uma grande distinção entre a linha que seguimos e a da Igreja Cristã. A Igreja nos domina do alto, atinge a perfeição e o sublime. Não podemos baixar este plano para explicar nossos atos. Nós, por meio de nossas ações, por meio de todos os nossos atos e pensamentos, tendemos para essa linha, elevando-nos a ela tanto quanto o peso de nossos pecados da carne e a nossa queda pelo pecado original permitem. Resta ver o quanto podemos nos elevar em direção a essa linha por meio de nossos esforços mundanos. Os direitos humanos não são limitados apenas pelos direitos de outros humanos, mas também por direitos que existem entre três entidades distintas. A primeira, o indivíduo. A segunda, a presente coletividade nacional, ou seja, a totalidade de todos os indivíduos de uma mesma nação, vivendo em um determinado estado em um determinado momento. E 3. A nação. Aquela identidade histórica cuja vida se estende ao longo dos séculos, suas raízes profundamente arraigadas nas brumas do tempo e com o futuro infinito. O novo grande erro da democracia baseado nos direitos humanos é reconhecer e mostrar interesse em apenas uma dessas três entidades. O indivíduo negligencia o segundo ou ridiculariza e nega o terceiro. Todos eles têm seus direitos e seus deveres. O direito de viver e o direito de não infringir o direito à vida dos outros dois. A democracia se preocupa em garantir apenas os direitos do indivíduo. É por isso que na democracia testemunhamos uma reviravolta formidável. O indivíduo acredita que pode usurpar com os seus direitos ilimitados os direitos de toda a coletividade. Que ele pensa que pode atropelar e roubar. Portanto, na democracia, testemunha-se essa cena dilacerante.
essa anarquia em que o indivíduo nada reconhece fora de seu interesse pessoal. Por sua vez, a coletividade nacional exibe uma tendência permanente de sacrificar o futuro, os direitos da nação, por seus interesses presentes. É por isso que testemunhamos a exploração impiedosa e a alienação de nossas florestas, minas, reservas de petróleo, esquecendo que há centenas de gerações nacionais, os filhos de nossos filhos, que virão depois de nós, que também esperam viver e continuar a vida de nossa nação. Esta convulsão, esta ruptura de relacionamento provocado pela democracia constitui uma verdadeira anarquia, uma perturbação da ordem nacional e é uma das principais causas do Estado e da inquietação da sociedade atual. A harmonia pode ser restabelecida apenas pelo restabelecimento da ordem natural. O indivíduo deve estar subordinado à entidade superior, à coletividade nacional, que por sua vez deve estar subordinada à nação. Os direitos humanos não são mais ilimitados, mas limitados pelos direitos da coletividade nacional, que por sua vez são limitados pelos da nação. Finalmente, pareceria que uma democracia, pelo menos indivíduo que goza de tantos direitos, vive maravilhosamente, mas na realidade está a trágica final da democracia. O indivíduo não tem direito, pois onde está a liberdade de uma reunião em nosso país? A liberdade de escrever? A liberdade de consciência? O indivíduo vive sobre o terror, o estado de sítio, a censura. Milhares de pessoas são presas, algumas sendo mortas por sua fé, como sob os líderes mais tirânicos. Onde está o direito da multidão suprema? Onde está o direito da multidão soberana de decidir seu destino quando as reuniões são proibidas e quando milhares de pessoas são impedidas de votar, maltratadas, ameaçadas de morte? Mortas? Você dirá sim, mas essas pessoas querem mudar a Constituição, limitar nossas liberdades, entronizar outra forma de governo. Eu pergunto, pode a democracia alegar que um povo não é livre para decidir o seu próprio destino? Para mudar sua Constituição, sua forma de governo, como bem entender? Para viver com maior ou menor liberdade, como quiser? Esta é a tragédia final. Na realidade, o homem não tem direitos em uma democracia. Ele não os perdeu em benefício da coletividade nacional ou da nação, mas em favor de uma casta político-financeira de banqueiros e agentes eleitorais. Finalmente, a última beneficência ao indivíduo. Democracia maçônica por meio de uma perfídia sem paralelo mascarado como apóstolo da paz nesta terra, enquanto ao mesmo tempo proclama guerra entre os homens e a Deus. Paz entre homens e guerra contra Deus. A perfídia consiste em usar as palavras de nosso Salvador, paz entre os homens, para se transformar em um apóstolo da paz, enquanto o condena e mostra como inimigo da humanidade. E mais essa perfídia consiste também em fingirem querer salvar a vida das pessoas enquanto na verdade as conduzem à morte, fingindo salvar suas vidas da guerra. Condene-os, diabolicamente, à condenação eterna. Quando dizemos a nossa nação, queremos dizer não apenas todos aqueles cidadãos que vivem no mesmo território, compartilhando o mesmo passado e o mesmo futuro, a mesma roupa, mas todos os nossos cidadãos, vivos ou mortos, que viveram nesta terra desde o início de história e que aqui viverei também no futuro. A nação inclui todos aqueles que atualmente estão vivos, todas as almas de nossos mortos e as tumbas de nossos ancestrais, todos aqueles que aqui nasceram. Um povo se torna consciente de si, mesmo quando atinge a consciência deste todo, não apenas de seus próprios objetivos. A nação possui 1. Um patrimônio físico e biológico, a sua carne e sangue. 2. Um patrimônio material, o solo de seu país e as suas riquezas. 3. Um patrimônio espiritual, que contém a. Seu conceito de Deus, o mundo e a vida. Este conceito forma um domínio, uma propriedade espiritual. As fronteiras desse domínio são determinadas pelos horizontes aos quais alcança o brilho de seu conceito. Existe um país do espírito nacional, um país de suas visões obtidas por revelações ou por próprios esforços. E B. A sua honra que brilha na medida em que a nação se conformou ao longo de sua história com as normas emanadas da sua concepção de Deus, do mundo e da vida. E por fim o C. A sua cultura, o rendimento da sua existência resultante dos seus próprios esforços do domínio das artes e do pensamento. Essa cultura não é internacional. É a expressão do gênio nacional, do sangue. A cultura internacional é até onde sua luminescência pode atingir, mas de origem nacional. Alguém fez uma bela comparação. Tanto o pão quanto o trigo podem ser itens de consumo internacionais.
mas levam por toda parte a marca da terra em que crescem. Cada um desses três patrimônios tem sua importância. Um povo deve defender todos os três. O arco mais importante é o seu patrimônio espiritual, pois somente ele carrega a marca da eternidade. Somente ele perdura através dos séculos. Os gregos antigos não são lembrados por causa de seu físico, nada além de cinzas de sobrou, nem por suas riquezas materiais, se tivessem alguma, mas por causa de sua cultura. Um povo vive na eternidade por meio de sua perspectiva, seu conceito de honra e sua cultura. É por isso que os líderes das nações devem raciocinar e agir não só de acordo com os interesses físicos ou materiais do povo, mas também levando em consideração sua honra histórica, seus interesses eternos, em outras palavras, não o pão, mas a honra a qualquer preço. O objetivo final da nação é vida? Se for vida, então os meios que as pessoas usam para garantir a vida não importam. Até o pior é bom. Portanto, a questão deve ser levantada. Quais são os princípios que orientam as nações em seu relacionamento com as outras? Devem ser guiados pelo instinto animal, o tigre, neles, como os peixes se comportam no mar ou os animais na floresta? O objetivo final não é a vida, mas a ressurreição. A ressurreição dos povos em nome do Salvador Jesus Cristo. A criação, a cultura são apenas um meio, não um propósito como se acredita de obter esta ressurreição. É o fruto do talento que Deus replantou em nosso povo, pelo qual devemos prestar contas. Haverá um tempo em que todos os povos da terra serão ressuscitados, com todos os seus mortos e todos os seus reis e imperadores, cada povo tendo seu lugar diante do trono de Deus. E este momento final, a ressurreição dos mortos, é o mais nobre e sublime para o qual um povo pode se levantar. A nação, então, é uma entidade que prolonga sua existência mesmo além deste mar. Os povos são realidades mesmo no mundo inferior, não apenas nestes. São João, narrando que viu além da terra, diz: "E a cidade não precisa do sol nem da lua para nela brilhar, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações caminharão à sua luz e os reis da terra trarão sua glória e honra a ela." Apocalipse, do 21º capítulo, 23º versículo, e 24º. E de novo: "Quem não te temerá, ó Senhor, e engrandecerá o teu nome? Pois tu és o único santo, porque todas as nações virão e adorarão a tua vista, porque os teus julgamentos são manifestos." Apocalipse, 15º capítulo e 4º versículo. A nós, ao nosso povo, como a qualquer outro povo no mundo, Deus deu-nos essa missão, um destino histórico. A primeira lei que uma pessoa deve seguir é ir no caminho deste destino, cumprindo a missão que lhe foi confiada. Nosso povo nunca depôs suas armas ou abandonou sua missão, por mais difícil ou demorado que tenha sido seu caminho, Golda. Mesmo agora, obstáculos tão altos quanto montanhas aparecem diante de nós. Seremos, eu me pergunto, a geração fraca e covarde a largar de nossas mãos sob a pressão de ameaças a linha do nosso destino e abandonar nossa missão como um povo neste mundo? À frente dos povos, acima da elite, está a monarquia. Eu rejeito a república. Encontrou-se alguns monarcas que eram bons, alguns muito bons, outros fracos ou maus. Alguns gozaram das honras e do amor de seu povo até o fim das suas vidas. Outros foram decapitados. Portanto, nem todos os monarcas eram bons. A própria monarquia, entretanto, sempre foi boa. Não se deve confundir o homem com a instituição e tirar falsas conclusões. Pode haver padres ruins, mas podemos por isso concluir que a igreja deve ser abolida e Deus apedrejado até a morte? Certamente existem monarcas fracos e maus, mas não podemos renunciar à monarquia por causa disso. Na agricultura, ocasionalmente ocorre um ano ruim após o bom, ou um ano bom e 2 ruins. Mesmo assim, não ocorreu a ninguém no mundo abandonar a agricultura. O monarca faz o que lhe agrada, seja ele grande ou pequeno, bom ou mau. O monarca não faz o que quer. Ele é pequeno quando faz o que quer e grande quando faz o que deve. Para cada nação, Deus traçou uma linha de destino. O monarca é ótimo e bom quando ele permanece nessa linha. Ele é pequeno ou mau na medida em que se afasta desta linha de destino ou se opõe a ela. Esta, então, é a lei da monarquia. Existem também outras linhas que podem tentar um monarca. A linha de interesse pessoal ou de uma classe de pessoas ou grupo. A linha de interesses alheios, nacionais ou supranacionais. Ele deve evitar todas essas linhas e seguir as de seu povo. Stefano o Grande brilhou na história por 500 anos. E os romanos se lembram dele porque ele se identificou perfeitamente com o destino de seu povo. O rei Ferdinando, apesar da pressão dos interesses e influências exteriores, colocou-se na linha do destino da nação. Ele sofreu com ela,
se sacrificou lado a lado com ela e venceu com ela. E é em virtude disso que ele é grande e imortal.